Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo testemunho da palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Deus fiel continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, andar contigo, te louvar, te honrar, bendizer o teu nome, Senhor, e esperar na tua misericórdia. Guarda os meus irmãos na cidade, no campo, toma cada vida, ó Deus, em tuas santas mãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta, meus amados irmãos, com a palavra ao amanhecer. Nós estamos novamente no capítulo 20 de segundo livro de Crônicas e é uma bênção aprender. Aprender na palavra de Deus, ser encorajado pelo testemunho das Escrituras, algo grandioso. E o nosso texto é este. Ontem nós falamos a respeito da promessa do Senhor após a humilhação de Josafá e todos os judeus do seu tempo se humilharem perante o Senhor porque eles não tinham como medir força com a confederação de nações. Eram os moabitas, os edomitas, vários reinos dos descendentes de Esaú e os moabitas. E eles não tinham mesmo, não era possível, do ponto de vista militar, uma vitória do reino de Judá contra aqueles poderosos inimigos. Então nós vimos a humildade de Josafá na casa de Deus, tal, e Deus lhe prometeu: fique firme, que essa eu garanto. Nós vamos ver o desfecho total, como é que Deus realmente venceu. É o mesmo capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler de 18 em diante. Louvado seja Deus. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coate e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para louvarem ao Senhor, a majestade santa, diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E, ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, olhando para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e ninguém escapou.
E vieram a Josafá e ao seu povo para saquear os despojos. E acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram tudo para si, que não podiam levar mais do que 3 dias. Saquearam os despojos, porque eram muito. E ao 4º dia ajuntaram-se no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamou o nome daquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca de seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaudes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e Deus lhe deu repouso em redor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada todas as orientações e informações necessárias à nossa vida, até se a gente vivesse em guerra literal. Quando Josafá se humilhou e todo o povo se humilhou com ele na presença de Deus, fazendo aquela confissão de incapacidade, Josafá fez exatamente assim: Senhor, não há força em nós, eles são numerosos, eles são poderosos, eles são além de numerosos no que diz respeito ao tamanho dos exércitos. Eles têm armas que nós não temos, eles têm uma tradição em guerras, e nós ainda não temos isto. Nós não temos. Israel estava ali há muitos anos, muitos séculos, mas Israel não tinha como desenvolver para, digamos, competir com amonitas e moabitas, e nem muito menos com os descendentes de Esaú, que durante todo o tempo de Israel no Egito, Esaú já reinava. Quando os descendentes de Israel, descendentes de Jacó, tiveram o primeiro rei, que foi Saul, os descendentes de Esaú já tinham mais de 30 reis na sua história. Então, era realmente inconcebível a vitória de Josafá se ele confiasse em seus números. Números de pessoas, números de armas e, quem sabe, de vitórias, de experiências em guerra. Mas o Senhor nos orienta em tudo. Meus irmãos, o nosso Deus, na verdade, ele nos orienta em tudo. Deus orientou Josafá. Deus deu a estratégia. Hoje em dia a gente escuta muito isto na pregação leviana, aquele negócio de encorajador lá, de encorajar os outros. A estratégia, não sei o quê, e vão fazer estratégia com infidelidade, aparentando fidelidade, mas levando embustes, coisas estranhas. A igreja do Senhor Jesus tem sido vítima disto. Muitos têm levado ensinamentos estranhos, coisas estranhas, totalmente alheias às nossas experiências, nossos históricos. Aí o Senhor, quando Josafá fez a confissão, o Senhor nós não temos força para enfrentar isso aí. Deus deu a orientação e disse: olha, eles estão indo pela ladeira de Ziz e vocês vão pelo vale, vai pelo vale. Deus deu a estratégia de guerra para Josafá. Não tinha como Josafá saber qual era, como era o itinerário das tropas dos inimigos, como é que eles iam fazer. Não tinha, não teria.
Aí Deus diz por onde o inimigo estava indo e ordena ao seu povo por onde ir. Então, quando eles veem, quando acontece o encontro de tropas e eles veem o povo de Israel, o povo do rei Josafá, o reino do rei Josafá, com trombetas, com alaudes, com altíssimo louvor, e uma multidão que não era para comparar, não dava para comparar o número, mas pelo aspecto, pelo encorajamento que Deus havia dado, aí eles entraram em pânico. Eles entraram em pânico, os moabitas e os amonitas entraram em pânico. Quando chegou as tropas dos filhos das montanhas de Seir, dos filhos de Esaú, como não havia conhecimento, não existia, não tinha condições de se conhecer, identificar quem era a favor, quem não era, eles mataram os filhos de Esaú, mataram muitos, houve pesadíssimas baixas entre os descendentes de Esaú, eles mesmos tiveram gravíssimo problema entre si, amonitas e moabitas, e se mataram, e ficou realmente um terror. Israel, os servos de Deus de Judá, não tiveram que matar ninguém. Os atalaias de Israel entraram nos acampamentos, viram o que tinha acontecido, a mortandade, o número absurdo de cadáveres. Avisaram o exército, foram lá, passaram 3 dias saqueando os acampamentos dos amonitas, dos moabitas e dos descendentes de Esaú, os reinos das montanhas de Seir. 3 dias só para reunir víveres, tanto alimento quanto animais, muita roupa, 3 dias, tirando despojo de guerra, de uma guerra que eles não fizeram. Foi Deus quem fez e tinha avisado. Então, meus queridos, não tem nada mais extraordinário do que receber a orientação divina. Deus tinha dito para eles. Ora, como era que Josafá ia saber disto? Como era que eles iam saber? Deus disse para eles: amanhã descereis contra eles, eis que sobem, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale. Deus fez, irmão. Deus deu a estratégia, fez, digamos, o reconhecimento da área onde os inimigos do seu povo estavam acampados. Então Deus diz aonde estão os inimigos, diz por onde eles vão subir, subindo pela ladeira, quando aparece de uma vez. E Deus disse para eles: faça assim. Eles vão subir pela ladeira. Quando eles chegarem em cima, eu vou encontrar vocês no vale. Vocês já estão lá no vale, esperando eles descerem. Então será terrível. E eles tiveram, além do terrível sobressalto, com o exército do povo de Israel, esperando eles onde eles não esperavam, além disto, as trombetas soando e ressoando em louvor a Deus. Deus deu vitória completa. Deus entregou o povo, Deus falou da estratégia, como era que o inimigo vinha, por onde ia subir, e orientou o seu povo para estar no vale. O nosso Deus é o Deus que está também no vale. Ele é o Deus da montanha, ele é o mesmo no vale, ele opera maravilhas. É só clamar. E o Senhor tinha dito: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, ficai quieto e vede a salvação do Senhor. Foi só o que deu. Não existe registro dos servos do rei Josafá
ter tirado nenhuma vida. Os servos do rei Josafá, os servos de Deus que estavam empenhados naquele processo, que tinham sido orientados pelo Rei da Glória, não tiveram que lutar. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco. Não tenham medo, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Deus orientou como eles iam ir, como eles iam chegar lá, e onde ia haver o encontro de tropas. Deus deu vitória. E diz o texto, neste final de leitura que fizemos, que vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam ali, só acharam cadáveres em abundância. Muita gente morta e tudo que eles tinham para ficar ali, quem sabe, semanas ou meses, Judá levou. E ainda diz que quando tomaram conhecimento, os inimigos próximos tomaram conhecimento do que tinha acontecido, os reinos que estavam ao redor ouvindo isto, tiveram grande medo. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos, meus amados irmãos, coragem, humildade para pedir orientação e coragem para colocar em prática o que Deus nos ensina. Deus abençoe você de uma forma maravilhosa. E hoje a nossa intercessão é pela família do irmão Enoque Cândido. Eu recebi a visita de alguns familiares dele em casa e a gente se informa sobre como estão meus irmãos. A maioria estiveram comigo, foram comigo, estiveram congregando comigo, servindo o próprio Enoque, a esposa, alguns filhos, servindo a Deus conosco na igreja que dirigíamos. Então, que o Senhor abençoe a irmã Enoque, a irmã Dilce e a sua família, seus filhos, filhas, netos, netas, dando graça e vigor. Uma família tributária à Igreja do Senhor em Fortaleza e em vários lugares do Brasil. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação. Agora, Senhor, suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Guarda toda a Tua igreja, na cidade e no interior. Também te apresentamos, meu Senhor, a família do irmão Enoque. Guarda a irmã Enoque, guarda a irmã Edilce. Abençoa, meu Senhor, sua família, seus filhos, suas filhas. Guarda, Senhor, cada um. Dá vigor, dá saúde, dá graça, opera maravilhas. Abençoa o Wesley. Ó Deus, abençoa, meu Senhor Saulo, toma em tuas santas mãos, guarda eles, livra eles, ajuda eles, meu Senhor, manifestando o teu amor e dando graça a cada membro da família Cândido. Ó Deus fiel e bondoso, abençoa cada membro da família Cândido Pessoa. Senhor querido, ajuda-nos, opera em nossas vidas e ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.